Primeiro segredo, zonas de suporte e resistência são melhores que níveis. Bom, isso aí é algo que vocês já observaram nos meus closing bells, morning calls, e a galera que opera junto comigo online vê isso diariamente, tá? E os meus prints, as coisas que eu posto no Facebook também. O que seria isso? Zonas de suporte e resistência são melhores que os níveis. Vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Vamos entrar aqui no INZ 2017, tá? O que eu faço? Se bem que esse gráfico aqui está bem ruim, que acabou de começar agora, tá? E vamos fazer aqui no contínuo, mesmo ele tendo agora ajustado com a rolagem hoje, mas dá para a gente utilizar ele, tá? Vamos lá. O que eu chamo de zonas de suporte e zonas de resistência? Exatamente essas faixas coloridas que vocês já devem ter visto várias vezes nos meus gráficos, né, nas ações, né, em gráficos diários, em gráficos de 5 minutos, 60 minutos, tá? São aquelas zonas de suporte e resistência em cima das quais a gente vai esperar alguma reação do preço. Elas são muito mais eficientes que apenas um nível de resistência, apenas uma linha. A resistência é nos 480. A resistência é nos 320 pontos, 77, 320. Não, a resistência pode estar entre 300 e 350. Ali é uma faixa inteira onde tivemos vários topos ou vários fundos. Tá? Por exemplo, aqui, por exemplo, eu peguei até uma faixa bastante extensa aqui, né? Onde eu falei, a gente só pode falar de rompimento mesmo quando romper esta faixa. Quando romper esta faixa integralmente, não apenas o topo anterior. Tá ok? Mas a gente pode também, numa visão mais micro, projetar até faixas menores, pegando só esses topos. É que aqui eu acabo utilizando essa região. Só um minuto, galera. Deixa eu desligar esse microfone. Galera, não se toque. Quando alguém não atende, é porque não tem nada. Pronto. Cortei. Desculpa. Então, a gente pode, por exemplo, aqui nesse caso, para uma operação de mais curto prazo, né, que aqui, como eu já fiz o estudo pensando lá atrás, né, mas a gente pode aqui fazer um zoom aqui, vamos lá, vamos puxar para cá, não necessariamente precisa ser uma faixa tão grande assim, tá? Mas a zona de suporte e resistência, aqui nesse caso, ó, nos 5 minutos, está aqui, ó. Vamos supor que você esteja aqui por volta do dia 14, tá? Que zona de suporte e resistência você vai trabalhar? Você tem várias zonas de suporte e resistência. Você tem vários topos e fundos aqui acumulados, tá? Então, você estabelece essa zona, né? Na verdade, você pegou aqui esta região aqui, tá? Ó, nós tivemos vários pontos de reversão aqui, você estabelece como uma zona de suporte e resistência, ó. E aqui, quando o preço chega nessa zona e deixa um padrão de reversão, né? Deixa eu até tirar as médias móveis, não vamos falar de médias móveis hoje, nem de Tabajara, tá? Opa, deixa eu tirar o VWAP. Vamos tirar todas elas aqui. Deixar só preço mesmo. E vou tirar volume também. Não, vou deixar volume. Volume sempre é útil. Tá? Então, no momento que você define que aqui é uma zona de fundos, onde tivemos, né, amplitude de movimento, e isso é uma coisa que eu comento em outros tópicos de análise técnica, né? O que caracteriza uma região de suporte, uma região de resistência como uma região boa para se operar, uma região forte? Uma quantidade de toques, onde há reversão ali, e também as amplitudes dos movimentos que se sucedem após o toque nessa área de suporte e resistência. Tá ok? Então, aqui, por exemplo, ó, nós tivemos uma série de topos e fundos aqui, tá? Então, vamos até puxar. Então, qual seria a lógica, né? No dia que você vai operar, você já estabelece, né? Por exemplo, aqui vamos puxar até as 18 horas aproximadamente, né, desse dia aqui. Dia 14 começou, tá? Tá aqui.
Tá aqui, dia 14 começou. Você está na pré-abertura lá estudando seu gráfico. Você fala, bom, eu tenho uma série de topos de fundos aqui, isso aqui é uma zona de resistência para mim. Tá ok? Vou puxar para frente. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Vamos supor que a gente não esteja vendo isso agora, nos dias seguintes, tá? E aí você vai, estabelece aqui como uma zona de suporte. E aí o mercado vai andando, e você fica simplesmente esperando o momento de operar esse suporte. Seja ele sendo testado para dar compra, seja o rompimento dele. Também se opera rompimento de suporte. Pronto. Tivemos um teste aqui, tivemos um padrão de candlestick tivemos grande volume aqui nesse candlestick, uma barra elefante, realmente um padrão de reversão, tá? E numa zona o quê? Que favorece o contexto para pensar em compra. Então tá aqui, ó. Então, é uma zona de contexto interessante e você está operando o quê? Zona de suporte e resistência, tá? Não está operando um nível de suporte e resistência. Zonas de oferta e demanda, isso aí, Marcos, mesma coisa. Zonas de oferta e demanda. Ó, mais uma vez aqui, ó, ele veio aqui e deixou um pin-bar, depois corrigiu de novo, depois um padrão de reversão e novamente avançou, tá? Então, zonas de suporte e resistência são muito mais interessantes que trabalhar com níveis de preço. Aqui, por exemplo, mais uma zona. Ó, a gente pode considerar isso aqui, ó, uma zona inteira de resistência, tá? Por que eu falo de zona? Porque, por exemplo, se você for operar o teste, se bater nessa zona e reverter, show de bola, você vende. Só que, pô, o price action e a vida do trader não é só vender, operar reversão. Pelo amor de Deus. E você vai romper esse topo aqui. Você vai comprar? Não, por quê? Porque logo depois tem essa resistência. Então aqui é uma zona de resistência. Aqui é uma zona de suporte, aqui é uma zona de resistência aqui em cima, tá? Vou até botar em vermelho. Só que se for rompida, dá compra. E aí tem a aula de suportes de rompimentos que eu dei semana passada. Você vai esperar o pullback, tem uma série de regrinhas para operar rompimento. Muita gente não opera rompimento, sei lá, porque acha que alguns vêm com essa máxima totalmente estapafúrdia de resistência só pode vender, suporte só pode comprar. Beleza, e quando rompe? Não faz nada? Pelo amor de Deus, né? Assim você nunca vai operar tendência, que esse eu acho que é o maior problema dos traders brasileiros, iniciantes amadores. Só querem operar reversão. De uma maneira que o Chic passou a mensagem que só se opera reversão. E hoje a gente vai endereçar esse ponto, não é só a reversão, tá? Então, a aula da semana passada, a gente fala sobre rompimentos. Tá ok? Então, aqui marquei uma área de resistência, beleza? Vamos puxar o gráfico. Vamos lá, ó. Interrompeu a resistência. Ó, rompeu a resistência, mas olha só. Olha como que ele ficou rateando aqui. Inclusive, sugerindo a possibilidade disso aqui ser uma deriva, né? E voltar a cair. E olha só o que aconteceu aqui, né? Provavelmente, alguns, sei lá, que tem. É que eu vejo que a maioria nem olha para os dias anteriores, né? Fica procurando topos e fundos no gráfico no mesmo dia. Mas quem bota em um gráfico de 60 minutos, muitas vezes aqui olhou isso aqui e falou: ó, um Harami, se perder a mínima, eu vou vender, bem na zona de resistência, né? Só que como o próprio caixote está mostrando, é uma zona de resistência, tá? Esse topinho aqui, por exemplo, que foi rompido, acabou virando suporte. Olha aqui. Inicialmente, aqui, ó, aqui gerou stop um monte de gente, essa venda aqui. Tá errado você fazer uma venda aqui? Claro que não. Claro que não. Fez um padrão tão bacana quanto este aqui, ó. Este aqui de compra. Ok, gerou um stop, tá? Gera um stop, uma venda aqui, por exemplo. O problema que eu vi hoje, que me deixou estarrecido, desde segunda-feira eu estou operando aí com times on trades aberto, é que eu vi o seguinte, eu vi, sei lá, eu vi um monte de gente vendendo em algum ponto aqui embaixo, né? Esse aqui é um exemplo hipotético, mas foi o que aconteceu hoje em Minas. Vendendo aqui embaixo, e aí quando chegou aqui, fez preço médio e vendeu. De novo. Quer dizer, em vez de topar a operação aqui embaixo, tomou um calor de cento e tantos pontos para fazer preço médio. E aí deu certo. Só que quando passou o calor, zerou no 0 a 0. Quer dizer, não adiantou nada ter pego uma venda linda lá no topo. Enfim, foi uma lambança generalizada, eu comentei isso no Closing Bell, eu queria até que vocês olhassem, que isso é mais uma razão de eu insistir nesse tema de price action. Price action está sendo mal utilizado aqui, tá?
Mas vamos lá. De qualquer maneira, aqui ele rompeu essa zona de resistência, como aqui ele deixou um fundo técnico aqui embaixo, até é válido fazer uma entrada por aqui, porque rompeu. Rompeu, e vamos ver até se teve volume aqui nesse rompimento. Ó. Deixa eu ver, ó. Teve volume. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nesse cursor, que eu mesmo não estou enxergando, imagino então vocês. Configurar propriedades. Contorno, pavio, linha de preços, escalas, fundo, deixa eu ver se tem cursor aqui para eu... Mira deve ser o cursor, né? Deve ser o cursor. Vou botar preto, pô. Ah, puta, por que eu não fiz isso antes? Estou sofrendo com esse negócio há dias. Então, vamos lá. Nesse dia que teve o rompimento, por isso que eu não quis tirar o volume aqui da configuração. Ó, tivemos o volume aqui embaixo, ó, dá para ver que a gente teve o volume aqui embaixo, acima da média. Por isso, para mim, é impossível. Eu até ia tirar o volume, eu fiquei tentado a tirar o volume, mas eu que gosto de análise técnica clássica, eu que gosto de teoria de Down, puta, eu não consigo operar em hipótese alguma sem volume. Que isso está na teoria de Down e isso aqui me dá segurança das entradas sempre. Olha aqui o volume. Olha aqui essas quedas aqui, exatamente nessa zona de resistência, que poderia chamar a venda. Olha como é que elas aconteceram sem volume. Tá? Olha como é que elas aconteceram sem volume. Deu até volume aqui nesse candle justamente que reverteu ali aquela tentativa de rompimento. Ok? Deu até volume. Então, talvez até justificasse uma entrada na venda aqui que já deu um stop, sem problema nenhum. Aí depois aqui, ó, rompeu com volume. Rompeu com volume acima da média. Está aqui embaixo, só olhar aqui embaixo no volume. Ó. Rompeu com volume acima da média. Pronto, é para fazer uma entrada. E olha só como é que essa entrada pagaria espetacularmente aquele stopzinho, a tentativa de venda aqui. Então, de novo, não é errado tentar fazer uma venda nesta resistência, nessa zona de resistência. O que é errado é só tentar fazer isso, tentar vender qualquer topo, tentar comprar qualquer fundo, qualquer suporte, qualquer resistência e não operar um rompimento, não operar uma tendência, por exemplo. Então, o mercado vinha em tendência, isso é um outro ponto que, de repente, a gente lá da sala, muitas vezes, a gente abre mão de oportunidade de reversão porque a gente simplesmente se recusa a operar a maior parte dos padrões de reversão. Por quê? Porque se está em tendência clara, se está em tendência forte, e aqui a gente está no gráfico ó, de 5 minutos, estamos aqui no gráfico em pleno meio da tarde, quase 2 da tarde, ou seja, a tendência super clara, super forte, desde a abertura, subindo igual um foguete, aqui não é ponto de tentar venda, aqui é ponto, inclusive, de fazer compra, ou aqui seria justamente o ponto de acumular mais lote, de fazer mais compra para continuar. Ou então, simplesmente aqui, reduzir posição e se romper, adicionar de novo, mas não fazer venda. Tá ok? Então, Sandra, eu estou achando que eu vou fazer uma só de volume na semana que vem, tá? Volume o volume como, sei lá, o confirmador, sei lá o nome que eu vou dar para a palestra, mas o volume como se fosse o capacete de segurança, o colete e a prova de balas do price action. Vou bolar um nome legal aí, mas, puta, não tem como operar price action sem volume, galera. É ele que me mostra, tá? É ele que me mostra se aquele candle realmente teve gente, teve trader, teve com volume, né? Teve volume para confirmar aquela direção. É aquela máxima que existe. Festa boa tem que ter gente, né? Uma festa que tem só 3 gatos pingados lá dançando, a cerveja está quente, né? Ninguém vai naquela festa, é uma festa que é conhecida por ser roubada. Porra, você não quer entrar nessa festa. Agora, a festa que está bombando, é a que você quer entrar. Então, o volume é o confirmador da festa. Tá? Beleza? Então, isso aqui está traçado há bastante tempo, não foi feito hoje, tá? Mas está aqui, ó. A zona de suporte e resistência servindo de, literalmente, suporte e resistência. E quando é rompido, vai embora. Quando é rompido, ó, com um candle de volume, somente no gráfico de 60 minutos, ó, vai embora e dá o drive para o dia inteiro para onde deve ir.
Então, uma outra dica é justamente pegar as zonas de resistências e suporte exatamente no gráfico de 60 minutos. Tá ok? Gráfico de 60 minutos é o melhor time frame para você traçar essas linhas e, se tiver a paciência, a disciplina necessária, esperar o preço chegar justamente nessas regiões, tá? E evitar as outras, evitar a ganância, evitar a vontade de ganhar dinheiro no meio desses movimentos.